Olá pessoal, aqui é o Renato Groff. Nesta apresentação falarei um pouco sobre o Kubernetes e a escalabilidade de aplicações utilizando o projeto Queda. A ideia é mostrar como podemos criar aplicações para processar milhares ou até mesmo milhões de acessos simultâneos, sejam requisições HTTP ou eventualmente processamento de mensagens de uma fila ou tópico, streaming de eventos, enfim qualquer tipo de demanda que envolva aí uma necessidade de grande capacidade computacional para processamento. Vamos lá então. Aqui uma breve apresentação. Atualmente sou Microsoft MVP, trabalho há mais de 20 anos na área de tecnologia, focada em desenvolvimento de software principalmente. Sou autor técnico, palestrante, e sempre que possível, né, estou publicando conteúdos no canal do .NET, no Code Night, no Azure na Prática, e também no meu próprio blog. Então fica aí o convite para que vocês me acompanhem nas redes sociais. Ok, pessoal? Aqui temos um breve resumo do que será abordado ao longo dessa apresentação. A ideia é discutir alguns pontos importantes, né, quando pensamos em escalabilidade de aplicações, como que o Kubernetes suporta esse tipo de demanda e, finalmente, um exemplo prático, simples, mas que pode ser útil para várias demandas dentro de empresas, ok? Então, para começar, pessoal, como estamos falando sobre escalabilidade, é bom que relembremos, né, os dois tipos de escalabilidade. Escalabilidade vertical e escalabilidade horizontal. A escalabilidade vertical, basicamente, é um conceito que está diretamente relacionado a poder computacional, à infraestrutura. Quando escalamos verticalmente um recurso, principalmente pensando que esse recurso esteja na nuvem, estaremos, via de regra, adicionando mais poder de processamento, incluindo mais CPU, mais memória para dar conta desse processamento. Mas isso envolve hardware. Então sabemos que o hardware hoje tem limitações físicas, mesmo quando estamos trabalhando na nuvem, e esse limite pode ser um impeditivo. Não temos aí um crescimento infinito. Isso é fisicamente impossível. Como podemos resolver, né, esse tipo de limitação? Escalando horizontalmente os nossos recursos. Mas por escalar horizontalmente, não estamos falando apenas de infraestrutura. Claro, podemos ter múltiplas instâncias e servidores, utilizar aí algum mecanismo para balanceamento de carga nesse processo, obviamente, mas também é bastante comum que escalemos as nossas aplicações. Múltiplas instâncias de uma aplicação podem receber requisições. Esse processamento é dividido entre essas instâncias e conseguimos, com isso, dar uma resposta mais efetiva a uma série de requisições, de eventos que estão acontecendo simultaneamente. Então, quando pensamos em escalabilidade horizontal, é bom destacar que isso pode se aplicar tanto à infraestrutura quanto a aplicações, ok? E pensando um pouco sobre o desenvolvimento moderno de aplicações, temos aqui alguns pontos muito importantes quando levamos em conta as demandas atuais. Um deles é a alta disponibilidade. Então, se estamos desenvolvendo uma aplicação com uso intensivo, é praticamente certo que precisaremos garantir uma alta disponibilidade dessa aplicação. Eventuais paradas dessas aplicações com certeza resultam em prejuízos financeiros e podem até mesmo comprometer a imagem de uma empresa. Então, é importante que consigamos criar aplicações que sejam capazes de se recuperar diante de falhas. Isso pode ser projetado tanto a nível de aplicação quanto a nível de infraestrutura alocada para hospedagem dessa aplicação. E outro ponto que está diretamente relacionado à questão da disponibilidade é a escalabilidade. Muitas vezes escalamos uma aplicação justamente para garantir uma alta disponibilidade da mesma.
Imagine uma única instância de uma aplicação processando milhares ou milhões de requisições. Você vai ter demora nesse processamento e pode ser também que a sua aplicação não aguente toda essa grande demanda, apresente aí algum comportamento anômalo, algum tipo de falha e isso provoque indisponibilidade. Então, são dois fatores que estão diretamente ligados. Claro que você, para garantir a alta disponibilidade, estará alocando mais recursos computacionais, estará criando mecanismos de monitoramento e health check, né, para verificar a saúde da sua aplicação, mas é importante também que a sua aplicação seja escalada para que você consiga garantir uma correta operação da mesma a maior parte do tempo. Outro ponto importante quando pensamos em aplicações modernas são conceitos como comunicação assíncrona, eventos e o uso de tecnologias de mensageria. Muitas vezes, quando levamos em conta o desenvolvimento de aplicações para a nuvem e mesmo pensamos, né, em aplicações mais modernas, a primeira coisa que vem à mente é o uso do protocolo HTTP. Protocolo importantíssimo, nossas APIs, nossos sites dependem desse protocolo, mas existem outras formas de comunicação entre as aplicações, como por exemplo o uso do protocolo AMQP, que é empregado por tecnologias como RabbitMQ, Azure Service Bus. O Kafka tem seu próprio protocolo para streaming de eventos. Outras tecnologias de mensageria e eventos implementam protocolos próprios, e tudo isso acaba sendo importante para que possamos implementar uma comunicação assíncrona entre aplicações que possuem algum tipo de interdependência. Você não vai ter processamento síncrono todo o tempo. Sabemos que há filas de processamento, há eventos que dependem de aprovações, há um sequenciamento também de eventos, de processamentos, então é aqui que entra a comunicação assíncrona. Seria ótimo se tudo fosse síncrono no nosso mundo, mas bem sabemos que a espera por algum tipo de situação, de alguma condição que possibilite o avanço num fluxo de processamento. Então, por isso é importante que levemos em conta que nossas aplicações não farão uso apenas do protocolo HTTP. Outro ponto aí importante quando pensamos em aplicações modernas é o uso de containers. A containerização não é mais uma tendência, já é uma realidade hoje em dia e é extremamente importante que sigamos boas práticas empregando containers e, claro, pensemos desde o começo em disponibilizar nossas aplicações através de containers. Utilize ou não uma solução como Kubernetes, você vai ter outros serviços em nuvem que oferecem suporte a containers e há uma série de vantagens que você obtém adotando esse tipo de abordagem. Isolamento, uma menor dependência de ambientes operacionais, menos surpresas quando você faz o seu deployment da aplicação em produção. Então, tudo isso acaba ajudando muito quando você precisa desenvolver aplicações ah, com um comportamento previsível e que você precisa realmente mostrar que aquela aplicação agrega valor e que pode ser rapidamente atualizada, garantindo aí uma alta disponibilidade dos seus sistemas. E finalmente, tudo isso que já foi falado aqui nesse slide gira em torno também, né, da implementação de arquiteturas baseadas em microserviços. Para você criar microserviços, você precisa levar em conta todo um planejamento que garante escalabilidade, alta disponibilidade. Você vai ter aí vários protocolos de comunicação, HTTP, AMQP, Kafka. É praticamente certo que você fará o deployment de seus microserviços utilizando containers e o desenvolvimento de microserviços incorpora ainda outras práticas e conceitos importantes. Então, quando você desenvolve um microserviço, você procura segregar as funcionalidades que farão parte desse microserviço de maneira que você não
que você evite a criação de monolitos, aplicações muito extensas e que acabam sendo difíceis de serem mantidas ao longo do tempo. Então, há uma série aí de boas práticas, mesmo a implementação de microserviços envolve também mudanças de pensamento, de cultura nas organizações. Claro, acabam trazendo uma série de vantagens, mas exigem aí uma dedicação, aí, uma mudança de paradigma. Então, é algo que está bastante associado ao desenvolvimento moderno de aplicações e que, quando você pensa em criar soluções robustas e que sejam capazes de suportar milhares ou milhões de processamentos simultâneos, você invariavelmente vai se deparar com conceitos ou mesmo com a necessidade de implementação de arquiteturas desse tipo. Ok, pessoal? E como que o Kubernetes pode ser útil dentro de todo esse cenário? O Kubernetes basicamente é uma tecnologia para orquestração de containers. Então, você consegue com o Kubernetes, né, garantir que toda uma carga de trabalho é distribuída entre containers de uma aplicação. Claro, os containers estarão dentro de um outro tipo de estrutura, conhecida como pod, mas basicamente o Kubernetes cuida de fazer toda a coordenação do trabalho com esses pods, distribuindo requisições, cuidando para que isso uh, garanta aí uma alta disponibilidade. Para isso, Kubernetes acaba fazendo uso de mecanismos de health check. Você tem aí como configurar um endpoint para garantir que sua aplicação é checada continuamente e está responsiva. Se eventualmente um pod apresenta falhas, o Kubernetes tem a capacidade de efetuar um restart, subir um novo pod, corrigindo uma eventual falha, tudo isso automaticamente. Outro ponto aí que o Kubernetes se destaca, né, é a capacidade de autoscaling. Então isso acaba trazendo aí uma robustez, né, que torna suas aplicações capazes de processar milhares, milhões de requisições simultâneas, algo que num grande e-commerce, num grande internet banking, numa solução eGov que envolva aí milhares de usuários, você consegue garantir que aquela solução realmente se comporta de uma maneira previsível e sem grandes falhas diante aí de um volume bastante grande de processamento, ok? Falando aí um pouco ainda sobre o Kubernetes, né? O Kubernetes é um projeto hoje mantido pela CNCF, pela Cloud Native Computing Foundation. Originalmente foi desenvolvido pela Google, mas aí há a participação hoje de outros players grandes do mercado, como Microsoft, Amazon, IBM, Oracle, enfim. Desenvolvedores individuais também contribuem para a evolução do projeto. Coisa interessante sobre o Kubernetes, ele foi escrito em Go, que foi uma plataforma, uma linguagem concebida pela Google. E vale destacar ainda, né, a CNCF, assim como outras iniciativas como a Apache, a Linux Foundation, ela enfatiza bastante a necessidade de se manter um ecossistema open source. O Kubernetes é por si só um projeto open source. Ok, pessoal? E o Kubernetes não é o único projeto open source hoje mantido pela CNCF, a Cloud Native Computing Foundation. Temos inúmeras outras iniciativas e todos esses projetos normalmente possuem algum tipo de relacionamento com o Kubernetes, atendendo a algum segmento que envolva orquestração de containers, algum tipo de demanda específica. Um desses projetos é o KEDA, o Kubernetes Event Driven Autoscaling. Qual seria a finalidade principal desse projeto? O Kedo oferece uma série de extensões e de capacidades para que consigamos escalar
horizontalmente as nossas aplicações. É interessante porque, embora o Kubernetes já disponha de um mecanismo para fazer esse tipo de implementação, o Keda vai muito além daquilo que é oferecido nativamente pelo Kubernetes. Para você trabalhar com Keda, você fará o deployment das estruturas, dos serviços, dos componentes dessa solução utilizando o Helm, que é o gerenciador de pacotes para o Kubernetes. Os pacotes também são conhecidos como shards. Então você tem um chart público do Helm, em que você faz o deployment no Kubernetes, você faz isso num cluster Kubernetes uma única vez, você não vai criar múltiplos deployments de Keda num cluster, até porque isso pode gerar conflito e levar a problemas. E basicamente, quando você instalar o Keda, ele fará uso de um mecanismo nativo do próprio Kubernetes conhecido como HPA, Horizontal Pod Autoscaler. Então, aquela capacidade nativa que eu mencionei no slide anterior para escalar aplicações no Kubernetes é provida pelo HPA, mas ele se vale para isso de métricas mais básicas como consumo de CPU, memória, para escalar uma aplicação. Agora imagine o seguinte, de repente você tem uma aplicação que consome mensagens de uma fila do RabbitMQ, eventualmente uma aplicação que trabalha com Kafka e que acaba recebendo dezenas, centenas, milhares de eventos simultâneos, como que você faria para escalar essa aplicação, não apenas levando em conta essas métricas mais básicas, mas levando em conta a quantidade de mensagens, a quantidade de eventos que estão ocorrendo. O Kubernetes por si só não consegue escalar uma aplicação com base nessas métricas. Então, o Keda estende as capacidades do HPA, possibilitando que um deployment que fizemos no Kubernetes seja escalado com base em métricas como número de mensagens, número de eventos. De repente, se você trabalha com um banco de dados, você consegue colocar uma métrica como quantidade de registros ainda não processados para escalar uma aplicação. Então você acaba tendo aí um escopo bem maior do que aquilo que é oferecido nativamente pelo Kubernetes para escalar aplicações. E vale a pena destacar que temos aí o suporte a dezenas de tecnologias, tanto soluções open source quanto serviços em nuvem. Então, se você trabalha com Azure, AWS, Google Cloud, com serviços específicos dessas nuvens, por exemplo, soluções de mensageria, você vai encontrar, né, o suporte do Keda a essas tecnologias proprietárias. Ah, mas eu trabalho com RabbitMQ, Kafka, que são soluções abertas, open source. Existe suporte? Obviamente que sim. Ah, eu trabalho com bancos de dados open source como Postgres, MongoDB, Redis. Legal, existe suporte. Ah, mas eu trabalho com SQL Server, com Oracle, que são soluções proprietárias. Também existe suporte. Então, há uma ampla gama de tecnologias hoje suportadas pelo Keda e isso está crescendo ao longo do tempo. Ok, pessoal? E vale a pena frisar também, você pode trabalhar com Keda num cluster local, num cluster, num ambiente on-premise. Falei um cluster local, algo que você criou via Minikube, de repente você está utilizando o Kind, que é um cluster local para teste com Kubernetes. Poxa, eu tenho uma infra on-premise de Kubernetes, o Keda funciona perfeitamente. Ah, mas eu tenho um cluster do AKS, o Azure Kubernetes Service, funciona no Azure? Totalmente. Ah, tem um cluster na Google, na AWS, isso funciona perfeitamente. Então, o Keda acaba sendo uma opção muito interessante quando você tem cenários complexos de escalabilidade de aplicações e você consegue, com essa solução, resolver rapidamente esse tipo de demanda sem grande complexidade. E como que isso acaba acontecendo, pessoal? Cada tecnologia ou mecanismo suportado pelo Keda conta com um scaler. O scaler vai ter uma série de configurações, principalmente a métrica que é utilizada para escalar a aplicação. E quando falamos que
a sigla QEDA significa Kubernetes Event Driven Autoscaling, isso já diretamente nos remete a eventos, a programação orientada a eventos, a responder eventos e desencadear uma ação. O QEDA vai possibilitar, através desses scalers, triggers para disparar o processo de escalar nossa aplicação. Isso envolve tanto escalar adicionando novas instâncias, como eventualmente após algum tempo em que você tem uma demanda menor, você liberar esses recursos, descartando instâncias desnecessárias. Ok, pessoal? E tudo isso é declarado em uma estrutura chamada Scale de Object. O Scale de Object basicamente aponta para um deployment que já fizemos previamente no Kubernetes, e dentro desse Scale de Object teremos regras, mais triggers que permitem escalar uma aplicação. Você pode basicamente ter um ou mais triggers no Scale de Object para escalar essa aplicação. Ok, pessoal? Vamos agora então para um exemplo prático, bem simples, mas a ideia é mostrar todo o potencial que o QEDA nos oferece quando pensamos em escalabilidade horizontal, ou seja, adicionar mais instâncias para que uma aplicação nossa possa dar conta aí do recado diante de uma demanda crescente de uso. Ok? Bem, pessoal, estamos aqui no site do QEDA, o QEDA.sh, que vocês encontrarão conceitos sobre essa tecnologia, como efetuar o deployment do QEDA, lembrando aí que a opção mais simples é utilizando o Helm, questões de arquitetura e principalmente os scalers. Vamos clicar aqui em conceitos, aqui ele vai definir aqui os principais itens envolvendo o uso do QEDA e arquitetura seguida aqui. Notem o uso de métricas de uma tecnologia específica e a dependência do QEDA para o HPA, Horizontal Pod Autoscaler. Ok? Vale a pena destacar, pessoal, aqui em Concepts, né, vocês vão encontrar como é possível escalar um deployment baseado no QEDA. O scale de Object, no caso, né, ele tem aqui um conjunto grande de parâmetros, né, nem todos são necessários. Notem que muito do que está aqui é opcional, mas vale a pena destacar que dois parâmetros, o pooling interval e o cooldown period. O pooling interval corresponde ao intervalo com que o QEDA irá analisar se há necessidade de escalar uma aplicação adicionando mais instâncias até um limite que normalmente vai estar definido aqui no Max Replica Count, ok? E o cooldown period, pessoal, ele se refere a um período de inatividade que será analisado e eventualmente levará a que as instâncias sejam desalocadas. O cooldown period só faz sentido quando o seu min replica count for igual a zero. Se ele for diferente de zero, o QEDA delega isso diretamente ao HPA. Então, aqui mais abaixo, há descrições detalhadas de cada um desses parâmetros. Obviamente que é extremamente recomendável que vocês leiam a respeito, né? O tempo default do cooldown period são 300 segundos. Então, em alguns casos em que você não configura diretamente o cooldown period, ele assume esse default de 300 segundos, que equivalem a 5 minutos. Ok, pessoal? Então, leiam, é importante que vocês leiam a respeito de todos esses conceitos, até para ter sucesso aí na implementação de seus projetos utilizando o QEDA. Vamos aqui para os scalers, e vale a pena destacar que no momento aqui em que está acontecendo o evento, essa palestra, temos aqui disponíveis 62 scalers, né? Então bastante coisa, né? Vocês podem notar que há uma gama grande aqui de tecnologias. O Kafka, que já mencionamos, olha aqui o CloudWatch, que é um serviço de monitoramento do Azure, do Azure não, perdão, da AWS, DynamoDB, AWS, então vários serviços aqui da AWS, serviços do Azure. Notem aqui que temos aqui Datadog, CouchDB, Cron, CPU, Elasticsearch. Enfim, temos algumas coisas mais genéricas, temos aí suporte a tecnologias open source. Olhem aqui a parte de mensageria da IBM, memória,
MongoDB, outros bancos aqui, MySQL, SQL Server, New Relic, Postgres, OpenStack, Prometheus, RabbitMQ, Redis, enfim, quantidade grande aqui de tecnologias que são providas pelo próprio time de desenvolvimento do Queda. Temos ainda aqui em cima, pessoal, essa seção external, né? E notem aqui, temos esse scaler para uso aqui de Durable Task, né? Uma implementação baseada em Azure Functions, né? Eventualmente, caso você tenha necessidade, HTTP, Cosmos DB e Oracle. Ok, pessoal? Essa lista está crescendo aí ao longo do tempo, ok? Dito isso, pessoal, nós vamos utilizar aqui o clone, né? Mas é importante destacar que cada scaler vai possuir aqui, né, eh, uma parametrização específica, né? Até porque são tecnologias diferentes, mesmo em casos de tecnologias que competem, a configuração será praticamente sempre diferente. Olha aqui, no caso do Kafka, né, temos aqui esse conjunto aqui de configurações do trigger, né, então está tudo detalhado aqui. E o clone é um exemplo aí bem mais simples, né, como que funciona esse scaler chamado clone. Ele é um scaler que permite que nós configuremos a escalabilidade de uma aplicação com base no intervalo de tempo. Você consegue agendar quando sua aplicação será escalada e os recursos serão desalocados depois de um período que corresponde a um tempo final em que essas instâncias ficam ativas. Ok, pessoal? Então, vale a pena vocês darem uma lida aqui, né? O nosso exemplo vai focar no caso desse scaler, né? Eu acabei acessando aqui o CPU, na verdade é o clone, né, pessoal? Deixa eu até mostrar aqui para vocês, bem mais simples, né? Então, ó, tem time zone, start, end, né? Uma clone expression e desired réplicas, né? Então, temos aqui um exemplo aqui ao longo do tempo, quando será escalado, e aqui um exemplo mais completo. O time zone, né, pessoal, vocês vão usar algo de acordo com o horário de onde vocês estão trabalhando. Uma possibilidade é usar o time zone do estado de São Paulo. Ok, pessoal? Vamos então para o nosso exemplo, né? Eu vou abrir aqui o terminal rapidamente. Temos aqui um deployment de uma API REST de contagem de acessos, ela está executando nesse IP, aqui no caso o service, o seu deployment e um único pod. Ok, pessoal, detalhando isso daqui, como que instalamos o Queda, né? O Queda foi instalado, né, via Helm, criamos um namespace do Queda, então é importante você segregar os deployments do Queda no namespace. O chart do Queda é esse daqui, né, então foi instalado via Helm. Se consultarmos aqui esse namespace, né, o que podemos fazer aqui? kubectl, Carol, né, vamos passar aqui o namespace do Queda. Então, olha aqui o que vai listar aqui para nós. Os pods do Queda, services que foram criados, deployments e réplica sets. Não foi necessário criar cada item aqui. Aquele chart Helm procede com a criação de todos esses itens, simplificando bastante aí a nossa vida. Ok, pessoal? Dito isso, né, como que vamos escalar a nossa aplicação? Vamos aqui fazer o seguinte, né? Temos aqui, né, o o nosso scale de object, né? Utilizando aqui o trigger clone, né? Time zone aqui de São Paulo, vamos colocar aqui de 50, 1h50 até 1h53, ok? Número de réplicas 10, min réplica count 1, né? Poderia ser um valor diferente aqui do número de réplicas, mas eu mantive valor igual. Então o que vai acontecer, pessoal? Quando for 1h50, né, e fiz com esse deployment de scale de object devidamente criado, nossa aplicação será escalada, chegando até a 10 réplicas. Depois de 1h53, o que acontecerá? Por default, o Queda vai aguardar, né, que decorra aí o tempo padrão do cooldown period que não foi especificado aqui, ou seja, 5 minutos,
Então, após 5 minutos, nossa aplicação terá aí as suas instâncias desalocadas, ok, pessoal? Vamos então proceder com a criação, né, desse objeto com o ctl apply. Vamos colocar aqui o arquivo e o namespace aqui que fizemos o deployment Cloud Weekend, ok, pessoal? Então ele criou aqui. Eu vou fazer aqui o seguinte: eu vou acessar aqui o K9S, uma ferramenta para monitoramento do Kubernetes em tempo real, do nosso cluster. Olha aqui, temos aqui só um pod por enquanto, pessoal. O que vai acontecer aqui quando chegar a 1h50? A ideia é que a nossa aplicação comece a ser escalada, atingindo até 10 instâncias. Então, olha que interessante, pessoal. 4, né? Se olharmos aqui, olha, 4 pods. Então, vamos aguardar aqui. Beleza. Mais alguns instantes aí ele deve acrescentar mais instâncias, então 8, né? Olha aqui, 8 pods, chegando aí até o limite de 10 durante esse tempo aí de 3 minutos, ok, pessoal? Então, mais alguns instantes aí, olha aí, temos aí 10 instâncias, né? Essa ferramenta, o K9S, ela é totalmente gratuita, então para desenvolvimento, aí você está fazendo sua prova de conceito ou mesmo desenvolvendo uma solução com Kubernetes, isso vai ajudar extremamente. Então notem, temos aqui 10 instâncias, pessoal. A aplicação até deixei aberto aqui, né, para que possamos visualizar uma API REST contagem de acesso. O pod mais antigo, né, esse LB NJ4, foi criado bem antes aqui desse teste, né? Está aqui, mas notem, conforme enviamos requisições, o final aqui varia, né? Ou seja, ah, pode ser que ele repita, tal, mas em algum momento ele acaba direcionando a um pod diferente. São esses diferentes pods que estamos visualizando aqui. Podemos inclusive acessar aqui e ver que, olha, eu mandei requisições aqui, né? Você consegue observar logs que são gerados aí em tempo real. É uma excelente ferramenta, pessoal, recomendo aí que vocês utilizem. Então, o que acontecerá, pessoal? Nós vimos, né, que isso seria escalado, né, até 1h53, né, já é quase 1h53, né, estamos aqui em 1h52, mas estamos aqui com a aplicação, né, e na prática, vai acabar acontecendo o seguinte: após atingir 1h53, teremos aí o tempo default do cooldown period que não é especificado com esse tipo de trigger, né? De maneira que 1h53 mais 5 minutos, quando for 1h58, teremos aí essas instâncias adicionais sendo desalocadas, voltando para o valor mínimo de uma instância. Ok, pessoal? Então, outro ponto, né, que vale a pena destacar, você observa aqui, olha, triggers, né? Eu poderia ter um segundo trigger aqui, né? Obviamente que sim, você pode combinar aqui triggers, né, que façam sentido com a sua aplicação. Inclusive, olha, a nossa aplicação aqui, ó, Scale Target Ref, ele aponta justamente aqui para o nosso deployment, né? Então, eu usei aqui uma imagem de testes, né? Mas o que é legal destacar, está aqui o service também, o nosso scale de object sempre aponta para uma imagem, para um deployment previamente existente. E já é 1h53, né? Vamos observar lá, nós temos ainda 10 instâncias, ok, pessoal? Vamos aguardar então aí alguns minutinhos, quando for quase 1h58, né? Nós retomamos aqui e veremos que atingido aí 1h58, as instâncias serão desalocadas, ok, pessoal? Bem, pessoal, é 1h57, né? Notem que temos aqui as 10 instâncias ainda, né, do nosso deployment, né? Então, olha aqui, continua aí com o que foi escalado, mas em breve, atingindo aí 1h58, o Queda deve descartar as instâncias, voltando, né, ao limite mínimo de 1. Né? Então, é uma capacidade aí bem interessante que nós temos, né, de escalar
né, uma aplicação com base em horário. Então, olha aqui, ele está desalocando as instâncias, né, manteve uma das instâncias mais recentes, né, essa DX8R9, né, e olha aqui, que interessante, nosso deployment indica aqui uma instância. Se nós voltarmos aqui para a nossa aplicação, olha aqui, ó, continua aqui a DX8R9 apenas, né? Por mais que enviemos múltiplas requisições aqui, ele sempre bate aqui nessa instância. Poderíamos aqui no caso escalar uma aplicação, como já foi falado, com base na quantidade de mensagens acumuladas numa fila do RabbitMQ, num tópico do Kafka, de repente usando métricas de uma solução de monitoramento como Application Insights, AWS CloudWatch, Prometheus, Grafana, enfim. Temos aí múltiplas possibilidades, vai depender aí do que você está utilizando de tecnologia, de requisitos aí do seu projeto. Ok, pessoal? Bem, pessoal, está aqui o repositório com os conteúdos que apresentei durante essa palestra. Vocês vão encontrar aqui o código para o deployment no Kubernetes e também para a criação do Scale de Object, utilizando o Clone Scaler. Eu deixei aqui também os slides, né, um arquivo do PowerPoint que vocês podem também utilizar livremente com todo o material que foi abordado durante essa apresentação. E, claro, caso vocês tenham dúvidas, fico à disposição para sanar esses questionamentos através de redes sociais, principalmente, preferencialmente, através do LinkedIn. Ok, pessoal? E com isso eu encerro a minha apresentação nesta edição de 2023 do HackDev Summit. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam esta palestra. Espero que vocês possam tirar proveito do projeto Queda no desenvolvimento de soluções para Kubernetes, independente de você utilizar um cluster Kubernetes no Azure, na AWS, na Google Cloud, enfim, em qualquer cloud provider, ou até mesmo, como já mencionei, em clusters locais para teste, de repente para uma prova de conceito. Gostaria de deixar também meu muito obrigado ao Cláudio Raposo e a toda a organização do evento pela oportunidade. E deixo aqui ainda o meu blog, renatogroff.medium.com, o endereço dele. Vocês poderão encontrar diversos materiais sobre Queda e Kubernetes no meu blog. Eu pretendo também estar disponibilizando todo o conteúdo que foi apresentado nessa palestra através de um post no meu blog. Ok, pessoal? É isso então. Muito obrigado novamente. Até mais.